Quero ler com os irmãos Provérbios 22, 15. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que a repreensão é uma necessidade humana. Então quero construir esse raciocínio com vocês de que a repreensão é uma necessidade nos nossos relacionamentos. A começar de alguns fundamentos, como Provérbios 22, 15. Diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Interessante que Salomão começa afirmando aqui que a estultícia, isso é a maldade, a impiedade, ela está ligada ao coração do ser humano logo que ele nasce. A respeito disso, o salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O ser humano, desde o ventre da sua mãe, ele já está com um pecado atrelado na sua vida, com a estultícia ligada no seu coração. Por isso mostra a necessidade do ser humano de repreensão já na primeira fase da sua vida, já na infância, a necessidade de disciplina e de repreensão, de correção. Provérbios 23, 13, 14 vai dizer assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha só como é forte a palavra de Deus. A necessidade do ser humano de disciplina e de constante correção para o seu correto desenvolvimento. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha só que interessante, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O que é a criança entregue a si mesma? A criança que não é repreendida, a criança que não é disciplinada, a criança que não é corrigida, a criança que simplesmente ela vive para satisfazer os seus desejos e não há um limite sobre a sua vida. Essa é a criança entregue a si mesma. E ela, como diz a palavra de Deus, no futuro vai ser uma vergonha para os pais. Pesada a palavra, mas é interessante como nós desde o início já salientamos aqui, como a cultura mundana prega coisas e princípios diferentes da palavra. Nós vamos ver em vários tipos de educação, e aqui no caso de educação infantil, falando justamente o contrário do que nós lemos. Tem um tipo de educação infantil que chama educação positiva. Ela fala que você não pode repreender a criança apenas as atitudes dela. É uma diferença sutil, mas ela parte do pressuposto que a criança é boa. Diferente do pressuposto que a palavra de Deus coloca como fundamento para nós, que a estultícia está ligada ao coração da criança, que nós devemos dizer não, colocar limites, repreendê-la e corrigi-la. Nós sempre vamos ver, por muitas vezes, especialistas dizendo coisas contrárias à palavra de Deus em muitas áreas, não apenas nessa da educação que eu citei como exemplo, mas diversas áreas vão surgir especialistas dizendo coisas, princípios opostos à palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, como enfatizei no início, tê-la como autoridade final nas nossas vidas, norteando tudo aquilo que nós fazemos e pensamos sobre as coisas da vida. Sempre aparecerá esse tipo de oposição à palavra de Deus. A palavra também fala da necessidade de repreensão, consequentemente, nos nossos relacionamentos. Nós vamos crescendo e essa estultícia, ela continua sendo desenvolvida dentro de nós. Nós começamos a nos relacionar com as pessoas e quando um pecador se relaciona com outro pecador, quando alguém que é imperfeito relaciona-se com outro que é imperfeito, quando um que tem um ego se relaciona com outro
que tem outro ego, isso se choca, isso sai faíscas. Em algum momento, no seu relacionamento com qualquer pessoa, haverá conflitos, contendas, e aí surge a necessidade de repreensão. Olha só o que diz Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Gálatas 6:1, Paulo vai dizer, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo chama de espiritual as pessoas que estão envolvidas com a repreensão. Paulo chama de espiritual as pessoas que, ao ver um irmão tropeçar, o irmão cair, tem a coragem para chegar até ela e repreendê-la, instruí-la, exortá-la e corrigi-la, sempre baseado na palavra de Deus. Qualquer relacionamento, meus irmãos, de uma hora ou outra, vai haver necessidade de repreensão. Se não houve ainda, de duas uma, ou você e essa pessoa não se envolveram ainda de forma mais profunda, ou quando houve algum atrito, você optou por se afastar dessa pessoa para não ter que chegar e repreendê-la. Porque caso ao contrário, vai haver a necessidade de repreensão para que o relacionamento progrida, continue amadurecendo. É inevitável, todo relacionamento precisa de repreensão, de correção de ambas as partes. É isso que a palavra de Deus trata para nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Não há exceção, todos carecem da glória de Deus, do auxílio da palavra, através da repreensão salutar. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, a repreensão é algo chato, talvez para não dizer inconveniente, ruim, é difícil chegar e repreender alguém, a gente vai sair de chato na história. E aqui eu quero transitar para o nosso segundo ponto, que eu quero destacar nessa noite. A repreensão é marca de profundo amor. A repreensão, além de ser uma necessidade, como nós acabamos de ver, a repreensão é marca de profundo amor. É isso que a palavra de Deus diz. Olha só que fala em Provérbios capítulo 3. Abra lá comigo a sua Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Ele faz essas duas comparações, né? Deus nos repreende porque Ele ama, e assim o pai que ama o seu filho também o repreende. Irmãos, nós vivemos em um mundo que não olha para a disciplina e para a repreensão nos relacionamentos como algo, como uma marca de amor. Pelo contrário, você vai ver que a maioria das pessoas foge desse tipo de postura, porque envolve conflito. Envolve talvez criar até mais conflito com a pessoa, quando você chega nela e diz o que ela fez de errado, procurando ver algum progresso no relacionamento. E isso talvez traga à tona ainda mais conflitos. Por isso é muito natural as pessoas fugirem disso. As pessoas não verem a repreensão, essa necessidade de repreender o meu próximo como algo bom. É muito comum as pessoas fugirem. Novamente eu enfatizo, o mundo se opõe àquilo que a palavra de Deus coloca como algo bom.
O mundo odeia a verdade, porque o príncipe desse mundo é o diabo, o mundo jaz no maligno, e continuadamente nós vamos ver conceitos opostos, realmente emergindo do mundo, diante da palavra de Deus. Hebreus 12, 5-7 diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Veja quantas vezes é enfatizado que repreensão e disciplina são marcas de profundo amor. E eu digo profundo porque fala do relacionamento de Deus conosco. E ele usa, e a palavra de Deus, tanto em Provérbios como no livro de Hebreus, usa a figura de Deus como um pai que ele é para os seus filhos, mostrando simplesmente o profundo amor que Deus tem por nós ao compará-lo com um pai tem por seu filho. Por isso, biblicamente falando, a repreensão é marca de profundo amor. Se eu me preocupo com alguém, eu vou repreendê-la. Se eu me preocupo com uma pessoa, eu vou ter a coragem, o amor necessário para repreendê-la. Eu não vou permitir que ela continue vivendo no pecado. Se eu entendo que o pecado destrói a nossa vida, eu não consigo ver o meu próximo vivendo no pecado, escravo do pecado. Eu me compadeço e me movo até ele para repreendê-lo em amor, com cuidado, com carinho. Mas eu não posso me omitir nessa tarefa. Repreensão é marca de profundo amor. Por isso que Deus nos repreende, nos disciplina constantemente, porque Ele nos ama como ninguém. E louvado seja Ele por isso. Na educação infantil é a mesma coisa, como nós citamos. Olha só que fala Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. O que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Novamente, a disciplina aqui no caso física, como prova de amor do pai para o filho, por mais difícil que seja, como qualquer repreensão e qualquer disciplina, ainda assim é marca de amor. Se você ama alguém, você não pode deixá-la no pecado. Por isso que nós dizemos, e o tema dessa palavra é a repreensão bíblica que conduz à vida. Se você vê o seu irmão saindo do caminho da verdade, da palavra de Deus, e cambaleando para o caminho da morte, que é o caminho oposto da palavra, você tem que se compadecer. Se em vós habita o amor de Cristo, vocês têm que se compadecer desse irmão. Provérbios 27, 5-6 fala: melhor repreensão franca do que o amor encoberto, e leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor a repreensão aberta, franca, do que um amor encoberto, do que um amor bajulador, do que um falso amor. E como é bom as feridas feitas por aquele que realmente ama, porém os beijos, as bajulações daqueles que não amam são enganosos. Olha a sabedoria da palavra de Deus em falar para nós que, mesmo correndo o risco de causar feridas no coração da outra pessoa, se eu a amo, eu ainda devo me mover até ela e repreendê-la. Porque melhor essa ferida leal, causada pela repreensão sincera, fruto de um amor sincero, do que eu ficar elogiando, fazendo de conta que nada aconteceu e ver o meu irmão e a minha irmã caminhando para a morte. Isso é uma desgraça para nós. É melhor eu machucá-la, porque eu a amo, do que vê-la caminhar para a morte. Provérbios 27, 17 vai dizer: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Relacionamento é como um ferro afiando outro ferro.
Cada vez que passa vai ficando mais afiado, mas vai saindo faíscas, lascas, desgastando, ou seja, é um processo traumático, difícil, mas vai afiando cada vez mais. Assim são relacionamentos maduros, onde há repreensão bíblica. Por mais difícil que seja, por mais conflitos que apareça, ele vai crescendo e amadurecendo cada vez mais intimidade e cumplicidade. É isso que nós vemos na palavra de Deus. E se amar é repreender, né? Se repreensão é uma marca profunda de amor, o contrário também é verdade. A omissão em repreender alguém é pecado e falta de amor, porque isso tem a ver com a indiferença, com o desprezo. Olha só o que diz Provérbios 24, do 11 ao 12. Salomão vai dizer assim em Provérbios 24, 11 ao 12: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Olha que palavra pesada. Salomão vai falar: salvem os que estão sendo levados para a morte, os que vivem no pecado, o ímpio na sua impiedade, salve-os. E se alguém disser, nós não sabíamos, aí Salomão, tratando aqui da omissão voluntária, ele vai dizer: não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá para aquele que atenta a tua alma? Deus sabe exatamente o que se passa no nosso coração. E se nós realmente estivermos comprometidos com a repreensão, com a fidelidade a Deus, nós vamos repreender o nosso irmão. Irmãos, como é mais fácil quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, a gente fazer de conta que não aconteceu. E muitas vezes nós optamos por isso. E agora nem falando ainda de relacionamentos com amigos, no nosso casamento. É mais fácil fazer de conta que não aconteceu, deixar o dia passar, e no outro dia trata a pessoa, trata o seu cônjuge, como se nada tivesse acontecido. Não vai ter tanto problema, como se ficar repreendendo. Já aconteceu tantas vezes, eu vejo esse filme passar de novo, para que dar soco, né, em espinho? Para que? É mais fácil fazer de conta que não aconteceu. Talvez é uma conveniência no presente, mas vai trazer grandes estragos no futuro. Isso é como uma bomba relógio, uma hora ou outra vai explodir e vai causar dano. Pode ser mais fácil no presente, mais cômodo, mais conveniente, mas no futuro traz bem mais estragos, porque aquilo vai aumentando, vai acumulando, e cada vez que é repetido, porque nunca foi consertado, a explosão é maior, o desgaste é maior, as brigas são maiores, mais ferozes. Por isso, quando acontece, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É isso que Tiago fala: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. O que é isso? É omissão de repreender. É fazer de conta que não aconteceu. Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas se magoando profundamente na igreja, e porque não querem resolver, mudam de igreja. É mais fácil, é mais cômodo. Eu vou para um lugar que ninguém me conhece, mas lá vai acontecer de novo. É mais fácil, mas não é o melhor. É o mais conveniente, mas nunca foi o melhor, porque Deus fala que não é melhor. E se nós cremos na palavra de Deus, por mais difícil que seja, nós temos que estar comprometidos com a repreensão, porque isso é marca profunda de amor. E por fim, quero pontuar, destacar um terceiro item. Aqui nós falamos de nós repreendendo alguém, da necessidade de nós repreendermos as pessoas, e que repreender as pessoas, isso é uma marca profunda de amor. Mas no terceiro ponto, eu quero destacar o seguinte: a sua reação ao ser repreendido revela o seu caráter.
A sua reação, quando as pessoas te repreendem, revela o seu caráter. É isso que nós vemos no livro de Provérbios. Quero ler vários textos com os irmãos, a começar em Provérbios capítulo 9. Convido os irmãos para abrirem lá comigo. Provérbios 9, 7 a 10. Provérbios 9, do versículo 7 ao 10, diz assim a palavra de Deus: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Veja como é enfático a palavra de Deus. Repreender o escarnecedor, repreender alguém que não está próximo do Senhor, que não tem compromisso com o Senhor, traz afronta sobre si, a si mesmo se injuria. Você vai criar aborrecimento na sua vida. Ou seja, quando você repreende alguém que não está próximo do Senhor, essa pessoa vai te atacar. Como um leão feroz, ela vai partir para cima de você. E ela vai te ofender de volta. Ela vai entender que a repreensão não é um gesto de amor, é um gesto de ataque. É assim que o ímpio recebe a repreensão, como se fosse um ataque, não como um gesto de amor. Ao passo que o sábio, repreende o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele vai ser mais sábio ainda. Repreende o justo, ensina o justo e ele crescerá em prudência. Quando você repreende alguém que ama ao Senhor, essa pessoa vai passar a considerar ainda mais você. Essa pessoa vai te agradecer. Essa pessoa vai se aproximar e valorizar o relacionamento que ela tem com você ainda mais. Isso é muito claro na palavra de Deus. A maneira como nós lidamos com as repreensões, quando elas chegam até nós, revelam o nosso caráter. É isso que Deus está falando aqui. Provérbios 12, 1 vai dizer: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 13, 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Aqui falando da repreensão em nível familiar, paterno e materno. O filho sábio ouve o seu pai, ouve a repreensão do seu pai, ouve os limites que o seu pai impõe. Mas o filho escarnecedor não atende o seu pai, ele bate de frente. O filho que não ama o Senhor, ele bate de frente com a sua mãe, com o seu pai, quando eles colocam limites de amor para a vida do seu filho. Provérbios 15, 10. Disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O que odeia a repreensão morrerá. Por que morrerá? Porque se a pessoa está caminhando no caminho da morte, longe da palavra de Deus, e chegam até elas pessoas para dizerem: olha, você está errada, no final das contas o que você está fazendo não vai bem, abandone esse caminho, se arrependa, nós amamos você, nós não queremos ver você seguindo por esse caminho. E se a pessoa mesmo recebendo repreensões, correções em amor, ela continua endurecendo o seu coração, continua cauterizando o seu coração, no final é morte. E o mais difícil é que quando você ouve uma repreensão e resiste, você vai matando a sua consciência, você vai cauterizando, endurecendo cada vez mais o seu coração, deixando ele cada vez mais insensível com as coisas de Deus. Você vai criando hábitos pecaminosos na sua vida. Esse é o perigo da rebeldia, da obstinação, da insistência no erro. Você vai ficando cada vez mais insensível à voz de Deus. E você vai começar a viver no pecado como um estilo de vida.
e você nem ao menos vai perceber que está pecando. Provérbios 15:32, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, ou seja, está causando dano a si mesmo. Rejeitar a disciplina é causar prejuízo para si mesmo. Provérbios 17:10, olha esse texto. Provérbios 17:10, mais fundo entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites no insensato. Mais fundo entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites no insensato. Ou seja, para o homem que ama a Deus, para o sábio, basta você falar: meu irmão, você fez isso de errado. Que tal você repensar? Você não acha bom reconsiderar isso? Puxa, é verdade, uma simples advertência, uma simples exortação já é suficiente, mas para o insensato, severa punição, ainda ele não vai aprender. É como aquela pessoa que muitas pessoas já chegaram nela, já falaram, a pessoa não quer dar ouvidos, aí simplesmente vai parar no hospital, vai parar numa prisão, severa punição, e mesmo assim, a pessoa não aprende. É isso que o texto está falando. Para o sábio, uma simples palavra resolve, uma simples repreensão resolve. Mas para o ímpio, mesmo com severa punição, não aprende. Mais fundo entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites no insensato. Provérbios 15:12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Poxa, Leandro, mas é que você não viu a maneira como a pessoa chegou até mim e falou. Ela veio me humilhando, veio gritando comigo. Não importa. Mesmo que ela errou da maneira como ela colocou, nosso dever é ser humilde. Porque nós não nos comparamos com pessoas, nós nos comparamos com o Mestre Senhor Jesus, que Ele, como ovelha muda, foi para o matadouro, ficou em silêncio perante os seus tosqueadores. O único que tinha motivos para se defender, que tinha toda a autoridade, justiça e santidade para abrir a boca, permaneceu em silêncio. Quem somos nós, meus irmãos, para criarmos orgulho no nosso coração e não atender a repreensão quando ela chega até nós? A pessoa pode até estar errada, considera, aceite com humildade, receba em humildade. Se o próprio Senhor Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, quem somos nós para defender a nossa honra, se ela não existe, se ela foi crucificada com Cristo na cruz? Provérbios 13:18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. A pessoa que ama a repreensão, que acolhe a repreensão, vai ser uma pessoa honrada. Provérbios 15:5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Irmãos, como é claro no livro de Provérbios, tão claro como o sol ao meio-dia, que a sabedoria, ela está ligada a aceitar a repreensão quando ela chega, enquanto a insensatez está em se levantar contra a repreensão. Como eu disse, é difícil repreender. Talvez vai promover ainda mais desgaste para você. Você já teve uma semana difícil, você já teve que lidar com muitas pressões no trabalho, talvez você queira descanso, mas não se canse. Salmo fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus frutos. Essa é a promessa do Senhor. Mesmo sendo uma tarefa difícil, ela traz consigo bênçãos de Deus.
Repreender é abrir mão da conveniência presente para investir no futuro. Repreender é abrir mão da conveniência do presente para investir no futuro. E a respeito disso, olha o que diz Salomão em Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende o homem achará mais favor depois do que aquele que bajula, que lisonjeia com a língua. Ou seja, por mais que no momento pareça ser ruim, depois essa pessoa que você repreendeu, ela mesma vai simplesmente amar mais você. Se a pessoa não for tão apegada a Deus e a sua palavra, ela vai te odiar, como fala o livro de Provérbios. Mas se for alguém que talvez no calor do momento ficou chateado, se expressou mal, depois a pessoa vai chegar até você e vai pedir perdão. E ela vai considerar ainda mais a sua amizade. Irmãos, nós temos tantas histórias para contar nesse sentido, de pessoas que eu cheguei para repreender, a pessoa não gostou muito, mas depois veio me agradecendo, muitas vezes chorando, porque nunca ninguém falou isso para ela. Ela vivia com os amigos, ela vivia entre as pessoas, as outras pessoas notavam, mas nunca ninguém teve a coragem para falar. As pessoas zombavam dela, fofocavam por detrás dela, excluíam ela de relacionamentos por causa disso. A pessoa nunca conseguia se vincular em algum grupo por causa daquele determinado defeito, pecado, e nunca ninguém a amou o suficiente para dizer isso para ela. E quando essa pessoa viu o nosso amor, a nossa preocupação, a pessoa vem agradecendo. Como é bom isso, porque repreensão é marca de profundo amor, e repreensão bíblica, quando é feita baseada na verdade, não naquilo que você acha, mas naquilo que a palavra de Deus diz, ela conduz à vida. Ela leva a pessoa à vida, ela salva da morte, como nós vimos na palavra de Deus. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Então quero que você saia daqui, irmãos, com a seguinte frase na cabeça: repreensão bíblica conduz à vida. Se nós amamos as pessoas, nós temos que estar comprometidas em repreendê-las quando é necessário. Que Deus, desta maneira, abençoe a nossa igreja. Porque é impossível ter uma igreja com relacionamentos saudáveis sem repreensão. Que Deus possa nos abençoar diante de tudo isso que nós lemos. Possamos ter o amor, a coragem suficiente para fazer isso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1,7. E que isso seja evidente no nosso meio, para a glória do nosso Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez?